Estamos começando mais um Cara a Cara com o Cliente, o seu programa semanal sobre vendas e atendimento ao cliente, transmitido aqui de forma simultânea pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Se você nunca me viu na vida, se você não faz ideia de quem sou eu, caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o Fábio Frasson, sou especialista em atendimento ao cliente e estou aqui toda terça e toda quinta-feira fazendo lives para você pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Na terça-feira no programa Cara a Cara com o Cliente e na quinta-feira no programa Falando de Negócios, falando então sobre empreendedorismo e sobre negócios no varejo. E hoje aqui então no nosso Cara a Cara com o Cliente, nós vamos falar sobre o maior dos problemas, né? Sobre o maior problema dos vendedores do varejo. Se você não esteve comigo aqui antes, deixa eu só te avisar, eu não costumo esperar as pessoas entrarem na live para poder começar. Eu já saio falando mesmo, porque depois essa live fica gravada. Ela fica no IGTV do Instagram, fica na página do Facebook e fica também no meu canal do YouTube. Então, para quem está assistindo gravado, fica um negócio meio chato, né? Ficar esperando as pessoas entrarem na live. Então, eu já chego aqui já falando mesmo. Então, se você não assistiu as lives anteriores, se você perdeu alguma coisa, se você se interessar por assistir, depois é só voltar lá no meu canal do YouTube ou então aqui no IGTV do Instagram ou na página do Facebook e assistir o que já se passou. Um grande abraço para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um grande abraço aqui para o João Carlos, que acabou de entrar. Abraço, João Carlos, estamos começando agora, abrindo a live. Então, fica aqui com a gente até o final. Bom, hoje vamos falar então sobre o maior problema dos vendedores do varejo, né? Meu objetivo aqui hoje é te ajudar a aprimorar o seu trabalho de vendas para alcançar melhores e maiores resultados. Então vamos seguindo aqui e, como eu disse, um grande abraço para vocês, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos seguindo aqui então falando sobre o maior problema dos vendedores do varejo. E por que eu trouxe esse assunto, né? Por que eu resolvi falar disso aqui hoje? Você já vai entender. Bom, todo vendedor quer vender mais, quer ganhar mais, isso é muito óbvio, né? Quer ganhar mais dinheiro, isso é uma verdade incontestável, né? Posso afirmar isso sem medo de errar, e isso é válido também para os gerentes de vendas, isso é válido também para todo empreendedor, tenho certeza que eu não estou errando em afirmar isso para você, né? E na verdade isso é válido para todos nós, né? Qual é o profissional que não busca aí melhores resultados, que não busca ganhar mais, que não busca progredir na sua carreira, né, que não sonha com algo melhor para a sua vida, para a sua família, enfim. Seja você um empregado, seja você um empreendedor, certamente comunga desses mesmos ideais, né, desse mesmo sonho, que é de ter melhores resultados. Só que nós vamos tratar aqui hoje de um problema muito grave que acontece no varejo e que pode dificultar isso, né? Pode atrapalhar e muito a vida do vendedor, do gerente de vendas, do empreendedor, né? E de trazer, de buscar esses resultados. Né? Vamos falar então sobre o maior dos problemas que eu tenho visto aí no varejo hoje, que é a baixa qualidade do atendimento aos clientes, causada principalmente pela falta de preparo e, pasme porque eu vou dizer, da falta de consciência disso, né? Já disse aqui outras vezes que a maior parte dos vendedores não tem essa percepção de que falha ao atender um cliente. Você pode conversar aí com quantos vendedores você quiser, eu arrisco dizer que dificilmente você vai encontrar um percentual aí abaixo de 90% daqueles que dizem que atendem bem, que acreditam que não falham no atendimento, vão sempre dizer que uma outra pessoa, seja da sua equipe, seja do concorrente, comete esse ou aquele erro, mas não vai perceber as próprias falhas, não vai perceber os próprios erros. Tá? Isso, não estou dizendo isso para julgar, tá? Porque isso é normal, isso é comum. Né? Existe até um termo muito estranho para isso, já disse aqui isso outro dia, que é chamado de autossatisfação presunçosa, né? Quando a gente acredita que é melhor do que de fato é. Isso é muito comum, entre algumas profissões isso é um pouquinho mais, mas eu não vou citá-las aqui para não ficar chato, mas isso realmente é muito comum. A gente acreditar que é melhor do que sabe mais do que sabe, e é difícil chegar ao ponto de consciência, né, de perceber que existem essas falhas, que existem pontos de melhoria. E é sobre isso também que eu vou falar aqui hoje com você. Tá? Então, pode ser que você concorde comigo, pode ser que não. Se não concordar, tudo bem também. Fica à vontade para colocar aí a sua opinião, para colocar o seu comentário. Tá? Fica à vontade para discordar de mim ou para fazer qualquer pergunta. Tá? Então, pode ser então que você não concorde comigo, mas eu te convido aqui hoje a refletir sobre esse assunto. Né? Eu quero te dar essa oportunidade hoje de refletir sobre esse assunto e
verificar se realmente isso não pode estar acontecendo com você, com a sua equipe, com a sua empresa e dificultando então os resultados que você tanto precisa, tanto merece depois de trabalhar tanto e tanto deseja que aconteça, né? Então, é isso que eu te convido aqui hoje, para refletir sobre esse assunto. E para reforçar um pouquinho mais isso, hoje saiu uma publicação na revista Exame falando sobre atendimento. Tá? Diz que 28% só dos consumidores aprovam o serviço de atendimento ao cliente das empresas. E de repente você vai falar assim, Fábio, tudo bem, mas serviço de atendimento é uma coisa e o atendimento do vendedor é outra. Sim, mas tudo faz parte de uma mesma cultura, tudo faz parte de uma mesma percepção. E eu vou dizer outras coisas para você aqui que vão reforçar todas essas informações. Tem uma pesquisa, essa já foi feita alguns anos atrás, que mostra o seguinte, que entre os vendedores no Brasil, ou melhor, deixa eu refazer a frase aqui, que os vendedores no Brasil ficaram em penúltimo lugar numa pesquisa de simpatia no atendimento ao cliente. Pasme você com essa informação. Mas a gente, os brasileiros que costumam se dizer super hospitaleiros, pessoas alegres, bem receptivas, que recebem muito bem as pessoas que vêm de outros países, enfim... E aí, na hora de atender os clientes, são classificados em penúltimo lugar numa pesquisa de simpatia no atendimento. Parece um absurdo, na verdade é um absurdo, mas de fato é isso que acontece. Isso não sou eu que estou inventando, são as pesquisas que mostram. E tem outras pesquisas, inclusive, que mostram o que eu já disse para você aqui em outras lives, que 65% dos clientes, dos consumidores, estão insatisfeitos com o atendimento que eles recebem no comércio. Então isso tudo vem reforçar o que eu estou dizendo para você, de que o maior problema do vendedor não é o preço do produto que ele trabalha, não é a localização da loja, não são as promoções que são feitas, não é o concorrente, não é a crise, não é a pandemia. Não estou dizendo que isso não exista, tá? Não estou dizendo que isso não seja um problema. Mas o maior problema do vendedor do varejo é a baixa qualidade do atendimento, vinda da falta do preparo e especialmente da falta de consciência de que isso existe. Porque se você não tem consciência dos problemas, se você não tem consciência das dificuldades, grande abraço aqui para o Alex que acabou de entrar, abração Alex. Então, se você não tem consciência dos problemas, das dificuldades, dos pontos de melhoria, você não vai aprimorar, você não vai buscar melhorar isso. E aí, com isso é ladeira abaixo. A partir do momento que você não sabe que tem problema, você não sabe que tem erro, que você não sabe que falha, você vai continuar repetindo aquilo. Tá? E aí pode ter 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de experiência, mas está sempre repetindo o mesmo comportamento, sempre repetindo eventualmente as mesmas falhas. E aí o cliente vai fechando uma percepção a respeito disso. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre percepção. Tá? Então vai formando aí esse comportamento que não é adequado, vai se repetindo comportamentos inadequados diante do cliente, e aí não adianta ter muito tempo de experiência, tá? Se não tem essa percepção, não tem essa consciência do problema. Tá? Agora, eu quero dizer para você o seguinte, que eu sei que isso não acontece com todos os vendedores, felizmente, Eu espero que não aconteça na sua empresa, que não aconteça com você, que não aconteça com a sua equipe. Então, eu sei que isso não acontece com todos os vendedores. Então, não posso afirmar, não posso ser leviano ao ponto de dizer que esse é um problema generalizado, que todos os vendedores atendem mal. Não é isso, tá? Então, eu sei que, felizmente, não é assim. E sei também que existem outros problemas. Quando eu afirmo para você que esse é o maior dos problemas, é o maior que eu estou enxergando de todos e as consequências que isso traz como desdobramento. Mas eu sei que existem outros problemas também. Tá? Então, eu quero deixar claro isso para você, que eu não sou nenhum lunático, maluco, que está aqui trazendo para você uma questão e ignorando todas as outras. Não, eu sei que existem outros problemas. E não tem pretensão nenhuma de achar que o que eu estou trazendo para você é uma verdade absoluta, incontestável, que ninguém pode colocar um comentário aqui para mim contestando o que eu estou dizendo, dizendo, olha, não concordo com isso, por isso, por aquilo. Não tem essa pretensão de achar que a minha percepção sobre isso é uma verdade absoluta. Tá claro? Então, é só para a gente se alinhar aqui, Eu tenho certeza de que tem muita coisa que a gente precisa aprender e quanto mais a gente aprende, mais percebe que tem algo a aprender. Então, eu estou sempre aberto aqui a aprender com você também, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. E eu quero que você saia dessa live aqui hoje com mais perguntas do que com respostas, para falar a verdade, tá? Então, assim, Fábio, peraí, mas eu vim aqui para escutar o que eu devo fazer, para saber quais são os problemas. Se eu for sair daqui com mais dúvidas, eu vou dormir. Calma,
Calma. É muito importante que você saia com perguntas na cabeça. Perguntas do tipo, será que isso acontece comigo? Será que isso acontece na minha empresa? Será que isso acontece com a minha equipe? Será que isso está acontecendo há muito tempo? Como é que o cliente está percebendo o meu atendimento? São essas perguntas que eu quero que saiam, que você saia daqui hoje. Né? Se você sair daqui com 2 ou 3 dessas perguntas, já vai ter valido a pena o tempo que você vai passar aqui comigo, tá bom? Então, essa a principal importância dessa live de hoje. Colocar essa pulguinha atrás da sua orelha, fazer com que você reflita, com que você observe aí o seu negócio, a sua equipe, o seu comportamento dentro da empresa, para poder realmente crescer e melhorar os seus resultados, tá bom? Boa noite aqui para a dona Lourdes, tem que dar boa noite para minha mãe, para meu pai, né, que acabaram de entrar aqui. Um grande abraço para vocês. Um beijo. Vamos seguindo aqui. Bom, eu acredito fortemente em 2 coisas, né? E isso tem ficado muito presente em todo esse projeto de lives, todo esse projeto de site, todo esse projeto de conteúdo que eu tenho trazido já há algum tempo. Eu acredito fortemente em 2 coisas. No aprendizado contínuo e na contribuição. Ou seja, nessa busca contínua por aprender coisas novas, por se desenvolver, por aprimorar, né, por crescer como pessoa, crescer como profissional, isso é contínuo e não tem fim. Eu acredito muito nisso. Seja na vida pessoal, seja nos papéis profissionais, isso não tem fim. Tem que ser uma busca mesmo, contínua. E acredito que isso tem que estar associado com a contribuição, que é isso que eu estou fazendo aqui agora. Né? Eu busco aprender, busco informações e trago isso para você. Na medida que eu vou aprendendo no dia a dia, com experiência ou com o estudo mesmo, e vou preparando isso para você, eu me sinto na obrigação de trazer isso. E eu acredito que no dia a dia tem que ser assim, né? A gente buscar continuamente o aprendizado e a evolução. Por que estou dizendo isso? Porque isso vai de encontro com o que eu vou falar com você a respeito do aprimoramento do vendedor, o aprimoramento da equipe, o aprimoramento do atendimento. Tá? Tem tudo a ver. Então você vai entender o que eu estou dizendo. Eu estou aqui para te ajudar a encontrar esse caminho, para te ajudar a encontrar as respostas a essas perguntas que você vai sair daqui. Né? Mas para você encontrar essas respostas, você precisa refletir a respeito das coisas que eu vou passar para você aqui hoje, para poder melhorar então aí os resultados dentro da sua empresa, resultados de vendas aí do teu negócio. Se você fizer essa reflexão e tomar a decisão de corrigir esse rumo, ou melhor, deixa eu refazer essa pergunta. Se você não fizer essa reflexão e se você não corrigir esse rumo, os seus clientes vão fazer isso por você. E aí geralmente, né, isso não vai ser positivo. Se a gente não tem, como disse, consciência dos problemas, se não tem consciência dos pontos de melhoria, a gente não consegue melhorar. E o cliente percebe. O cliente percebe que não está legal. E aí você acaba deixando ele nos braços do concorrente. Eu sei que nada disso que a gente está falando aqui é fácil de fazer. Que no dia a dia a gente tem muitos afazeres. Seja você um empreendedor, um gerente, um vendedor, seja qual for o seu papel dentro da empresa, você tem muitos afazeres, né? Tem muitas atividades, está super envolvido, seja com operacional, seja com estratégico, tem muita coisa para você lidar no dia a dia. E aí tem que pensar também em treinamento, pensar também na preparação da equipe, no aperfeiçoamento, e aí como eu disse, contínuo. Aí quando você fala que não tem fim, você fala, ai meu Deus do céu, isso não tem fim, como é que pode? Mas tem que ser assim. Tá? Então eu sei que não é fácil. Eu passo por isso também no dia a dia. Né? Eu também tenho que gerenciar uma equipe, também tenho esse desafio para lidar de aprimorar o trabalho da equipe todos os dias. E aí de vez em quando a gente escuta ainda alguém fazer alguma piadinha no sentido de fulano não tem jeito, não sei por que você insiste, ou então você tem que dar um jeito no seu vendedor. Você fala, calma, para começar, eu insisto porque é meu papel. E aí se você é gerente de venda, se você é um empreendedor, se você é um líder, é seu papel também. Eu disse assim, olha, eu insisto porque é meu papel. Enquanto eu estiver aqui e esses vendedores também, eu vou estar trabalhando para aperfeiçoar o trabalho deles. O dia que eu desistir, eu tenho que deixar minha carteira na mesa. O dia que eu desistir, eu tenho que deixar a carteira deles na mesa e tenho que cair fora, buscar outro caminho. Então, não posso desistir assim como você também não. Então, é nosso papel fazer isso. Então, vamos seguindo aqui. Então, eu sei que não é fácil. Eu sei que precisa de tempo para fazer e muitas vezes você parece que não tem. O dia só tem 24 horas, a gente não trabalha tudo isso, felizmente, né? Lógico, tem que descansar um pouquinho. Então, o dia só tem 24 horas, às vezes parece que falta tempo para todas as atividades.
E aí tem que parar para poder analisar a equipe, para poder ver quem está precisando aprimorar o quê, quem está com tal dificuldade, como é que você trabalha isso, e aí desenvolver também treinamento, e aí contratar alguém para fazer, enfim. Eu sei que não é fácil, que precisa de tempo, que muitas vezes é chato, às vezes é chato mesmo. Você tem que chamar a equipe e falar pela milésima vez o que você já tinha dito antes, dar pela centésima vez a mesma orientação que já tinha passado. Você tem que dar um treinamento de algo que já deveria saber, algo que já participou antes, já participou daquele treinamento antes, você tem que fazer de novo. Eu sei, às vezes é chato. Eu passo por isso também. Muitas vezes eu dou uma respirada forte e falo assim, vamos lá, deixa eu explicar de novo. Não está entendendo. E aí lembro, inclusive, que que na comunicação a gente diz que a responsabilidade é do comunicador e não de quem está escutando, né? Então, se você falou e a pessoa não entendeu, a responsabilidade é sua e não dele. Então você fala, não, pera lá, vamos lá e deixa eu passar de novo, deixa eu orientar outra vez, é meu papel, eu estou aqui. Lembrar também que a equipe, ela só faz aquilo que a gente permite, né? Aquilo que a gente ensina e permite que faça. Você ensina alguma coisa e ela faz. Se ela não fizer, é que você permitiu não fazer. Então, também é responsabilidade sua, como líder, como empreendedor, é preciso estar focado nisso. Eu sei também que muitas vezes requer investimento, nem sempre. Muitas vezes você vai fazer no dia a dia mesmo. Você vai dar as orientações, você vai dar um treinamento, você vai chamar um gerente, você vai chamar alguém mais da sua equipe para poder dar esse treinamento. Às vezes consegue uma parceria, trazer alguém de fora de uma forma gratuita. Então tem N formas de você treinar a sua equipe, mas às vezes vai requerer algum investimento, seja em equipamento para você poder fazer isso dentro aí da sua empresa, seja contratando mesmo uma pessoa, e nem sempre é fácil fazer isso, né? Então eu sei que existe isso, mas você vai ter que dosar isso, vai ter que pesar isso no dia a dia. Qual é a sua prioridade? O que é mais importante para você nesse momento? Buscar o resultado, é mais importante qualificar o atendimento, é mais importante resgatar um cliente inativo, é mais importante conquistar novos clientes por indicação ao invés de ter que ficar gastando com propaganda. O que é? Qual que é a prioridade para você nesse momento? Vai ter que decidir. Né? Então eu sei que realmente não é tão simples, é mais fácil falar do que fazer. Mas não dá para achar que atendimento, que atender bem um cliente é simplesmente ser bem educado. Não é só isso, é claro que é preciso ser bem educado, é claro que precisa ser cordial com o cliente, é claro que precisa ser atencioso com o cliente, mas não é só isso, a gente sabe, né? Não é só isso, é preciso um pouquinho mais de preparo, né, para poder lidar com situações de estresse, com situações de pressão, com situações de conflito, com situações em que o cliente está insatisfeito, porque às vezes acontece. Por melhor que seja o seu produto, por melhor que seja o seu serviço, por melhor que seja a sua equipe, às vezes acontece, o cliente fica insatisfeito com alguma coisa. Não era o que ele estava esperando, acontece algo que não estava dentro ali do seu escopo, você não tinha como prever que ia acontecer, acontece uma falha do produto, pode acontecer N coisas, e aí o cliente fica insatisfeito. Como lidar com essa situação? Nem sempre a equipe está preparada para isso. A gente está careca de ver vendedor que não está preparado para isso. Você pode aí fazer uma pesquisinha no Google, se você não tem uma experiência particular com isso, faz uma pesquisinha no Google aí a respeito de reclamação de atendimento, você vai encontrar dezenas, centenas, milhares até de reclamações. Se você entrar lá no Reclame Aqui, se entrar em algum site desses que fazem avaliação de atendimento, você vai encontrar um monte de situações de que o cliente contatou uma empresa para resolver um problema e foi tratado com descaso, foi tratado com desprezo, foi tratado com falta de educação, foi tratado como se estivesse só querendo postergar uma solução para que o cliente perdesse algum direito, enfim, desistisse da situação. Tem um monte de casos. Tá? Não estou dizendo que isso acontece aí na sua empresa, tá? Não estou dizendo que acontece isso, mas existem muitos casos de reclamação. Então é preciso entender que não basta ser educado, é preciso um pouquinho mais do que isso. Tá? Não dá para achar também que venda é um processo intuitivo, que a pessoa que é super comunicativa, que a pessoa que é esperta, que é inteligente, que é experiente, vai conseguir fazer isso numa boa, vai conseguir vender e atender muito bem e não vai ter problema com cliente nenhum, que nenhum cliente vai sair se sentindo mal atendido, se sentindo insatisfeito com o atendimento. Não é assim. Vendas não é um processo intuitivo. É preciso aprender, é preciso se desenvolver, aperfeiçoar, afiar o machado, como a gente costuma dizer. Então é preciso aprender, é preciso treinar, senão
como dizem aí, não fica bom, né? Se não aprender, se não treinar, não fica bom. É preciso afiar o machado. Mesmo aquele vendedor mais experiente da equipe, que muitas vezes está aí então há 10, 15, 20 anos, comete falhas. E eu ouso dizer para você que é quem mais comete as falhas bobas. Né? Mais comete aquelas falhinhas que o cliente fica incomodado, de parecer que foi tratado com descaso, de parecer que não está dando atenção. Porque vai caindo a energia com o tempo, vai caindo a nossa vontade de fazer as coisas com o tempo, vai caindo a empolgação daquilo com o tempo. Tudo passa a ser normal, o ambiente de trabalho passa a ser a nossa casa. Então tudo parece ser normal. Comportamentos que não são adequados para aquele momento, para aquele ambiente, vão sendo reproduzidos. E aí o profissional, estou chamando de profissional aqui, mas posso botar entre aspas, o profissional não tem noção de que está cometendo certas falhas. Então ele é que muitas vezes mais precisa de aprimoramento, mais precisa de treinamento. É preciso estar atento a isso. Não adianta então treinar só os novos, né? Ah, o vendedor é novo ainda, vamos treinar esse cara. E deixa o mais antigo ali, esse não precisa participar do treinamento. Não faz isso. Vai ter uma palestra, o cara que é novo vai e o cara que é experiente não vai. Não faz isso. Treinamento, workshop, seminário, palestra, seja o que for que você vai realizar aí na sua empresa ou está indicando para a sua equipe, coloca esse cara mais experiente para participar, é quem mais precisa participar disso. Não deixa ele de fora, porque ele vai perdendo esse tato, né, com o passar do tempo. E como ele é muito habilidoso, como ele é muito experiente, ele vai ficando na sua empresa. Você confia muito nele. Só que ele vai cometendo falhas que você também não percebe, então não faça isso. Se você que está me assistindo é vendedor e é experiente, não caia nessa de achar que você não precisa se aprimorar, tá bom? Então, por favor, não caia nessa, tá? Então, o que você deve fazer então? Se a gente já entendeu aqui o que não deve se deixar envolver, o que você deve fazer então? Primeira coisa, eu falei de consciência aqui no começo e vou voltar a falar. Não é fácil desenvolver nível de consciência, não é fácil, tá bom? Mas é preciso que a gente perceba isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar desenvolver esse nível de consciência mesmo. A primeira consciência que a gente precisa ter eu vou citar uma frase para você, que na verdade não é minha, essa é uma frase de um cara chamado Red Motley. É uma expressão dele de 1946 e que é válida até hoje. Diz o seguinte, que nada acontece até que uma venda aconteça. Ou nada acontece até que uma venda seja feita. O que significa isso? Estou reforçando a importância do trabalho de vendas, reforçando a importância do trabalho seu como vendedor, seu como empreendedor, reforçando a importância disso, porque nada na nossa sociedade acontece antes que uma venda aconteça. Como assim, Fábio? Alguém pode ir lá montar uma fábrica e começar a produzir, sei lá, mouse. Só que o negócio só vai para frente, só vai prosperar, só vai poder contratar pessoas, só vai ajudar a distribuir renda, só vai ter alguma utilidade a partir do momento que surgir a primeira venda. A segunda, a terceira e assim por diante. Nenhum negócio tem utilidade, nenhum negócio cumpre seu papel social, a razão social da empresa, não cumpre seu papel social, não cumpre nenhum papel, na verdade, até que as vendas sejam feitas. Os empregos não são gerados, a economia não gira, nada acontece até que uma venda aconteça. Por que estou dizendo isso? Como eu disse, só para reforçar a importância do seu trabalho de vendas, a importância da sua equipe de vendas, a importância de quebrar aquele estigma de que vendedor não tem uma profissão, que só tem uma ocupação, que vendedor não tem profissão, tem falta de opção. Precisamos quebrar esse estigma, para as pessoas pararem de entrar na área de vendas simplesmente porque não surgiu outra oportunidade, ou de ficarem na área de vendas simplesmente porque não encontram outra oportunidade. Não é assim. O vendedor, trabalho de vendas é uma profissão, e como toda profissão precisa de preparo, de desenvolvimento, de treinamento contínuo. Eu disse aqui outro dia, não dá para imaginar um médico, um dentista, um contador, sei lá, que não estude, que não se prepare, que não busque isso continuamente, porque logo vai estar desatualizado, vai estar fora de mercado. E assim também é com o vendedor. Só que muitos vendedores não percebem isso, muitos gerentes de venda não percebem isso, ou se percebem, tem sempre aquela preocupação de, poxa vida, vou parar minha equipe para participar de um treinamento, mas eu preciso dela aqui, na loja, vendendo, atendendo o cliente. Tá bom, mas é preciso afiar o machado em alguns momentos. Então, lembre-se da importância
que existe o setor de vendas. Nenhuma empresa existe se não tiver receita. Nenhuma empresa continua existindo. Nem entidade filantrópica existe sem receita. Então, é muito importante. E outra, vamos seguir uma sequência aqui de ligação de informações. Mais de 60% dos clientes preferem bom atendimento a preço baixo. Isso é pesquisa, não sei o que eu estou dizendo. Então, o trabalho de vendas é muito importante e ele só vai acontecer realmente se tiver um bom atendimento. Os clientes preferem bom atendimento ao preço baixo. Fábio, mas isso não é regra. Tem cliente que vem aqui e busca o menor preço. Claro que isso não é regra, tá? Mas se ele for botar na balança, olha, eu tenho aqui um preço menor, mas eu tenho um atendimento péssimo nessa loja. Ah, não, eu tenho um preço semelhante, mas um atendimento extraordinário na loja do lado. Onde é que ele vai? A maior parte, ouso dizer para você, que vai para a loja do lado. Tá bom? Isso é pesquisa, não sou eu que estou inventando aqui para você. Então, seguindo aqui na sequência, os clientes compram pelos motivos deles e não pelos nossos. Essa também é uma questão que a gente tem que ter consciência. Por quê? Muitas vezes eu acredito que eu atendo bem, eu acredito no meu produto, eu acredito na minha empresa, eu acredito no que eu estou dizendo, eu acredito no porquê que o cliente tem que comprar o meu produto, mas eu esqueço que o cliente não tem a minha cabeça, que o cliente não tem os meus valores, que o cliente não tem a mesma percepção que eu. É preciso ter consciência de que ele compra pelos motivos dele e não pelos meus. Então eu preciso entendê-lo, eu preciso entender quais são os motivos dele. O que é importante para ele, o que ele está buscando aqui na minha empresa. Porque eu posso achar que eu tenho o melhor produto do mundo, mas se o cliente não achar a mesma coisa que eu não vou vender nada. Nada. Então, isso tem que estar sempre claro na cabeça. Você pode até falar para mim assim, Fábio, mas isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio. Só que, se não ficar ali presente, consciente, estiver só lá no subconsciente ou no inconsciente, não vai funcionar. Tem que estar presente. Outra coisa, ligado a essa questão também, quando a questão é qualidade, o que importa é a percepção do cliente, não a sua. Tem tudo a ver com o que eu disse antes. Então, quando a gente fala de qualidade de atendimento, tem a ver com a qualidade que o cliente percebe e não a qualidade que eu acho que eu tenho. Porque, de repente, eu falo assim, não, peraí, eu estou aqui, todos os dias cumpro o horário, eu entrego o que eu prometo, eu tenho um produto bom, eu falo bem com o cliente, eu sou educado com ele, meu atendimento tem qualidade. De novo, não posso esquecer, preciso saber o que o cliente está enxergando, qual a percepção dele. Então, qualidade tem a ver com qualidade percebida. Qualidade real é uma coisa, eu posso pegar de novo esse mouse e falar assim, olha, esse produto aqui é de excelente qualidade, foi produzido com material tal, foi produzido pela empresa tal, ele usa tal tecnologia de ponta, que não sei o que, um mouse ótico, não tem fio e não sei o que mais. Excelente qualidade. Isso é qualidade real. Está envolvido com matéria-prima, está envolvido com tecnologia. Mas o cliente percebe essa qualidade? Porque se o cliente não percebe, não serviu de nada. E a mesma coisa aí na sua empresa. Qualidade percebida é o que conta. Tá? Qualidade percebida é o que conta. E aqui eu vou linkar para você com uma outra frase que também não é minha. É uma frase do Rodrigo Cardoso, que diz o seguinte, que antes que rapport aconteça, nada acontece. Agora há pouco eu disse que era venda, né? Agora estou linkando aqui com o rapport. O que é rapport, na verdade? Né? Eu não vou conceituar, não. Mas o rapport tem a ver com essa conexão, tem a ver com essa ligação, tem a ver com essa sinergia entre você, sua equipe, né, seus vendedores e o cliente. Né? Então, quando a gente fala de vendas, né, esse rapport da equipe de vendas com o cliente tem a ver com essa sinergia, com essa compatibilidade, com esse espelhamento, com essa conexão. Né? Eu estou usando um monte de sinônimo aqui para ver se fica mais claro. Né? Eu sou o rei dos sinônimos, gosto de usar sinônimos em tudo. Tudo bem, vamos lá. Para ficar mais claro, né? Então, tem a ver com essa... costumo dizer aí que bater o santo, né? Tem que bater o santo do vendedor com o cliente. Então é isso, essa ligação do vendedor com o cliente. Então antes que isso aconteça, nada acontece. Isso tem a ver com percepção, isso tem a ver com de que forma o cliente está percebendo o ambiente, as pessoas, o tratamento, a empresa, a iluminação, o som, o cheiro, tudo. Tem a ver com tudo. Tem a ver com a postura do vendedor, com a maneira do vendedor falar, com a maneira do vendedor se expressar, a maneira de ele olhar para o cliente. Tem a ver com os gestos que ele faz. Tem a ver com tudo isso.
Eu não vou entrar no assunto de rapport aqui hoje. Em outro momento é coisa a gente vem falar só de rapport. Mas antes que rapport aconteça, nada acontece. E aí, linkando também algo que a gente precisa ter consciência, que a maior arma do vendedor são as boas perguntas. São as boas perguntas, é a maior arma do vendedor. E agora, como é que ele vai fazer boas perguntas se ele não tiver preparo para isso? Né? Se ele não estiver estudando para isso, se ele não estiver se aperfeiçoando para isso, se ele não estiver atento, não tiver esse nível de consciência elevado de tudo isso que eu falei para você, da importância que é vendas, da importância que é o atendimento, da importância que é a qualidade percebida, da importância que é o rapport. Se ele não tiver consciência disso tudo, como é que ele vai elaborar boas perguntas para poder desenvolver um bom trabalho de vendas? Outra coisa aqui, aí então já saindo da questão de elevar consciência, é preciso desenvolver aí na sua empresa, é preciso que você desenvolva. Por que você? Eu não sei quem você é, não sei se você é o vendedor, não sei qual o papel que você exerce na empresa, se você é o empreendedor, se você é o gerente. Então, independente de onde vem a informação, se vem da diretoria ou não, se parte de você, é preciso que você também desenvolva a cultura do aprimoramento contínuo. Já falei para você o quanto eu enxergo, o quanto eu vejo que isso é importante na vida pessoal e profissional. Mas é preciso que você desenvolva essa cultura do aprimoramento contínuo, de buscar sempre aprender coisas novas, de buscar sempre revisar o que você já aprendeu, refletir sobre o que você está fazendo para poder aprimorar, para poder melhorar. Parar, por exemplo, depois de cada atendimento, por alguns segundos e falar assim, poxa, o que deu certo, o que não deu certo? Poxa, o cliente não comprou. Por que será que ele não comprou? Será que foi pelo que eu disse? Será que é pelo que eu não disse? Por que foi? Então, refletir sobre cada atendimento é coisa rápida. O que deu certo que você pode replicar, o que não deu certo que você deve evitar, o que você falou que, opa, o cliente se incomodou com aquilo que eu falei, então não posso dizer isso de novo. Eu falei tal coisa e o cliente se empolgou, poxa vida, será que se eu disser, seguir essa mesma linha de raciocínio com o próximo cliente, vai dar certo de novo? Essa reflexão tem que acontecer. Seja com você, seja com o restante da equipe, tem que acontecer. Então, desenvolva essa cultura de se aprimorar continuamente. Não caia na bobagem de achar que você é experiente, que você já sabe bastante, que você sabe o que fazer, que você não precisa estudar, que você já viu tudo aquilo. Já li esse livro, já vi essa palestra, já participei daquele curso, não preciso mais. Não é assim, tá? Você pode participar de novo da mesma palestra, do mesmo seminário, ler de novo o mesmo livro e vai ter uma percepção diferente, porque você já não é o mesmo. Existe uma frase muito antiga de um filósofo que já dizia que você nunca pisa duas vezes no mesmo rio, porque a água já não é a mesma e o próprio ser já não é o mesmo. Ou seja, se você está lendo de novo o mesmo livro, você já tem outras experiências, outros aprendizados, você vai ter outras percepções disso. Vai muitas vezes relembrar ou então ter uma nova noção daquilo. Então é importante que você continue. Outra coisa que é preciso, treinamento, ele é uma responsabilidade e interesse mútuo. É da empresa e é do profissional. E muitas vezes a gente percebe por parte dos colaboradores da empresa, e aí não é só da equipe de vendas, mas também essa percepção, essa visão de que a empresa é responsável pelo treinamento. A empresa é responsável por custear treinamento. Se a empresa quer que eu faça treinamento, é ela que tem que pagar para mim, é ela que tem que fazer. Gente, é interesse mútuo, é responsabilidade mútua. A empresa precisa que a equipe esteja trabalhando bem, que a equipe esteja preparada, esteja então muito bem aperfeiçoada ali. Mas o profissional também deve ter essa preocupação, porque afinal de contas é a sua carreira, é a sua vida, são os seus resultados, é aquilo que você leva para casa. Né? Se você é comissionado, se você ganha por resultado, o que você leva para casa depende da tua performance, depende de como você atua. Então você vai deixar essa responsabilidade só por parte da empresa? Você vai deixar os teus resultados, o teu futuro, que você leva para sua casa, para sua família, só nas mãos da empresa? Qual é a parte que te cabe em tudo isso? Então a responsabilidade mútua. Não fique esperando da empresa. E empresa, não espere só do seu colaborador. É preciso essa integração também, é responsabilidade mútua. Preciso esse entendimento, né, entre ambas as partes. Então eu quero te dar um conselho aqui. Dizem que se o conselho fosse bom a gente vendia, não dava, mas eu vou dar o conselho mesmo assim. Leitura, a importância da leitura. E eu vou dizer para você o seguinte, que eu por muitos anos não gostava de ler e dizia isso abertamente. Não conseguia entender
como alguém podia gostar de ler. Até que eu fui perceber que isso tem a ver com os assuntos que a gente lê. Se aquilo tem a ver com a gente, se aquilo é um assunto que nos interessa, se aquilo tem a ver com um assunto que nos interessa, a leitura fica mais fácil. Acabou de entrar aqui o Helder, um grande abraço, Helder Jean. Grande abraço, cara. Segue aqui com a gente até o final, hein? Vamos lá. Então, reforçando a importância da leitura. Por muito tempo eu não gostava de ler. E aí eu percebi que depende muito do assunto. Agora, você está na área de vendas, você está na área de empreendedorismo, você está na área de negócios e você não tem hábito de ler a respeito de vendas, a respeito de negócios, a respeito de comunicação, a respeito de persuasão. Nada que tenha a ver com a tua profissão, que vai fazer com que você se torne um profissional melhor, que você se torne alguém mais preparado para levar o resultado que você precisa para sua casa. Tem algum sentido isso? Eu assisti a um treinamento outro dia, e aí vou até contar essa história para você, que foi muito marcante para mim, e o treinador dizia o seguinte, ele só tinha vendedores ali, né? E ele pedia para as pessoas levantarem a mão para dizerem quem tinha lido ao longo daquele ano pelo menos um livro de vendas. E aí muita gente levantou a mão e ele começou a perguntar, olha, eu vou chegar até vocês que levantaram a mão, quero saber o nome do autor, o nome do livro. Muita gente já baixou a mão, sobrou só lá meia dúzia. E aí ele foi chegando perto e foi perguntando e foi descobrir que praticamente ninguém tinha lido. Quem tinha dito que tinha lido, na verdade, estava ou que tinha lido alguma coisa que não tinha a ver com vendas, ou então ficou meio sem graça de dizer que não e levantou a mão. E ele falou assim, olha, agora há pouco eu perguntei para vocês quem era responsável por levar comida para sua casa, quem era responsável pelos seus resultados, quem era responsável pela sua vida, pelos seus sonhos e tal. E vocês todos levantaram a mão. E agora, vocês estão dizendo que, sendo vendedores, vocês ao longo de um ano inteiro não leram um livro sobre vendas? Aí eu digo para vocês, vocês são uns irresponsáveis. E aí todo mundo ficou boquiaberto com o que ele estava dizendo. É claro que existe um certo exagero no que está dizendo, né? Mas é importante a gente ressaltar isso. Se você é responsável pelos seus resultados, e é. Se você é responsável pelo que você leva para casa, e é. Você também é responsável por estar preparado para fazer isso. Então é preciso ler a respeito, é preciso participar de treinamento, seminário, palestra, tudo que tiver condições de deixar com que você seja um profissional melhor. Então possa trazer melhores resultados, enfrentar a concorrência, estar mais atualizado. Presta atenção no que aconteceu ao longo desse último ano aí de pandemia, o quanto mudou o nosso mercado no varejo, quanto mudou a forma do cliente se relacionar com as empresas, a forma como você precisa ir buscar o seu cliente lá fora, empresas com portas fechadas ou então com horário reduzido, tendo que usar tecnologia para fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, treinamentos online. Então, quanto mudou? Clientes comprando muito mais pela internet hoje do que compravam antes, tudo está muito diferente. Então, se você não se aprimora, não se atualiza, vai perdendo espaço no mercado. Isso está nas suas mãos e não simplesmente nas mãos da empresa. É preciso ter essa conexão, esse entendimento de que é responsabilidade mútua da empresa e do profissional. Ambos têm essa responsabilidade de buscar o treinamento. Outra coisa que eu vou dizer para você sobre a importância da leitura. Você aprimorar vocabulário. Eu tenho dificuldade. Essa semana, por exemplo, eu conversei com um vendedor, mandou uma mensagem para mim e falou, Fábio, eu tenho dificuldade de falar. Você tem algum curso de oratória, alguma informação que possa me ajudar nesse sentido? Eu falei, olha, material sobre oratória eu não tenho, né? Mas vou te dar 3 dicas. E a primeira delas que eu passei para ele foi essa, a da leitura. A leitura vai te ajudar a ter vocabulário para conversar com o cliente, vai te ajudar a ter mais informação, ter mais conhecimento sobre o assunto, pode ser conhecimento geral ou conhecimento específico sobre o assunto, vai te ajudar a ter maior compreensão sobre texto e contexto. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o cliente explica alguma coisa, se você tem o hábito de leitura, você tem um melhor entendimento sobre aquilo que o cliente está te falando, você consegue entender melhor, interpretar melhor o que ele está falando. Está conversando com o cliente por WhatsApp, por e-mail, você tem melhor facilidade de entendimento com relação a isso. A leitura te ajuda na argumentação, te ajuda na escrita também, redigir uma proposta para o cliente, um orçamento. Cara, é tão ruim quando você recebe um orçamento que até a frase é mal elaborada, você não consegue entender o que o cara está dizendo ali, né? Passa uma ideia de falta de profissionalismo, de falta de preparo. É muito ruim isso. Então a leitura te ajuda em todos esses aspectos. A outra dica que eu dou é a importância de conhecer muito bem a empresa, os produtos, o mercado. Fábio, mas isso é tudo muito óbvio. Só que a gente vê muito
muito vendedor, muito profissional, que não conhece os processos da empresa, não sabe os porquês de que aquilo acontece, que não conhece bem os produtos, tem que estar olhando na caixa na hora de falar para o cliente, ou então tem que perguntar para o colega, perguntar para o gerente. Ah, eu vendo pneu, e aí eu não conheço nada sobre pneu, eu tenho que perguntar para o meu chefe. Cara, é complicado isso. O vendedor precisa conhecer muito bem o produto, precisa conhecer muito bem a empresa e o mercado também. Como é que o mercado está trabalhando esse produto? Qual é o posicionamento dos meus concorrentes no mercado? Qual é o nosso posicionamento? Isso vai te dar mais segurança diante do cliente. Como argumentar, como defender alguma posição, como apresentar o produto, como relacionar aquela necessidade levantada nas boas perguntas com os produtos que você tem. Porque a venda, na verdade, ela esse encontro, né, das necessidades do vendedor e do comprador. Quando você soluciona um problema que o cliente tem com o produto ou o serviço que você tem. Se você não conhece muito bem o produto que você tem, como argumentar e demonstrar para o cliente que ele vai solucionar aquele problema que ele tem? Então é preciso entender muito bem isso. Vai dar mais segurança, vai passar mais confiabilidade, e confiabilidade, credibilidade é um item essencial para que o cliente compre com você, decida comprar na sua empresa, te dê a possibilidade de argumentar com ele, porque se ele não confia, ele não compra, ele não retorna, ele não indica, né? Ele não topa comprar com você pagando um pouquinho mais do que no concorrente se ele não confia em você. É preciso que ele confie. Vai te trazer mais eficiência, vai te trazer mais eficácia. São duas coisas diferentes, né? Eficiência é fazer certo as coisas, e eficácia é fazer a coisa certa, trazer o resultado, além de fazer a coisa, né, da forma correta. Então, vai te trazer tudo isso. E a terceira dica que eu dei para ele, e vou trazer para vocês aqui, é a importância da inteligência emocional. Desenvolver inteligência emocional. Fábio, mas inteligência emocional? Cara, você falou para mim que ia falar sobre o principal problema dos vendedores do varejo. Sim, falta de inteligência emocional, ela é um grande problema que impacta no atendimento, que impacta numa série de coisas, impacta naquela situação de estresse, de conflito, de insatisfação, de pressão por preço. Porque a inteligência emocional, ela vai te dar mais controle sobre as próprias emoções. Identificar melhor as próprias emoções. Por que eu estou me sentindo estressado, ansioso, com medo do cliente, com medo de tomar um não, com medo de oferecer meu produto, com medo de oferecer um produto a mais? Por que eu estou sentindo isso? Isso não faz sentido. E interpretar também, identificar o que o cliente está percebendo, o que o cliente está sentindo, as emoções do cliente. Poxa, o cliente está irritado, o cliente está incomodado. O cliente não está gostando do que eu estou falando. O cliente está radiante, está feliz, ele está ansioso, ele está com pressa, ele está com medo, ele está com dúvida. Perceber as emoções do cliente é fundamental na área de vendas. Para saber o momento certo de oferecer, o momento certo de ter que dar o desconto, né? Ter que dar entre aspas, né? Ter que negociar esse desconto, momento certo de oferecer outro produto, momento certo de ir para o fechamento ou continuar fazendo pergunta de levantamento de necessidades. Tem que interpretar as emoções do cliente. A inteligência emocional vai ajudar nisso. Então é preciso desenvolver o autoconhecimento primeiro, desenvolver esse controle das próprias emoções, desenvolver esse entendimento então do cliente, para que a gente possa ter empatia, para que você possa se colocar no lugar do outro, possa enxergar a situação pela visão do cliente. Se você consegue interpretar as emoções do cliente, e aí eu vou até reforçar a importância disso, dizendo o seguinte, que o cliente decide pela emoção e não pela razão. Ele decide pela emoção e ele justifica pela razão. Tá? Isso não sou eu que estou inventando, tá? Isso é a forma como nossa mente processa isso. A gente traz do subconsciente, a gente traz da parte emocional essa decisão. Só que a gente usa a razão para justificar, para entender o porquê que está tomando aquela decisão. Tá? Então, quando a gente consegue interpretar as emoções do cliente, a gente consegue ter empatia, consegue se colocar no lugar dele, enxergar pela ótica dele a importância daquele produto, se aquilo é relevante para ele ou não, se faz sentido ele pagar aquele preço para atender aquela necessidade ou não. Então a empatia ela vem dessa percepção, lembrando da importância então da emoção sobre a razão. É importante saber o que fazer e saber o que não fazer diante do cliente, numa situação de atendimento.
Que comportamentos eu devo ter e comportamentos que eu não devo ter diante do cliente. A maior parte das reclamações de clientes vem de falha de comunicação, por exemplo. A maior parte da insatisfação dos clientes vem pela percepção de indiferença. Tá vendo que são duas coisas que no dia a dia a gente não presta atenção. Será que a minha comunicação está falhando? Será que o cliente está percebendo que eu sou indiferente a ele? São coisas que os clientes relatam muito e a gente não para prestar atenção no que está acontecendo na nossa empresa. Isso tem a ver com os comportamentos. Aquele cara mais antigo, muitas vezes repete comportamentos que para ele são normais, que são naturais e para o cliente não é. Né? E aí acaba acontecendo o quê? Essa baixa percepção, né? Ou melhor, essa percepção de baixa qualidade de atendimento. Então, como é que eu faço para saber o que fazer e o que não fazer? Bom, eu não vou me aprofundar muito, me alongar muito mais aqui, já são 10h16, no outro momento a gente fala só sobre o que fazer e o que não fazer. Então vou te dar só algumas dicas para você. Primeira delas, né, claro, continue acompanhando as lives aqui, né? Toda terça-feira eu tenho cara a cara com o cliente falando sobre vendas e atendimento ao cliente. E toda quinta-feira o Falando de Negócios para falar sobre empreendedorismo e negócios no varejo. Primeira dica. Segunda dica, acompanha o meu canal do YouTube, né? Se você estiver aqui no Instagram comigo, na bio do Instagram tem um link para você ir para o meu canal do YouTube. Acompanha os vídeos que tem lá. Toda semana tem vídeo novo para você. Então acompanha as informações. Tem tudo que eu já postei até hoje. Tem mais de 200 vídeos para você. Volta lá. Tem muita informação. Então se de repente investir em treinamento é algo para você não tá no seu momento, vai lá no canal do YouTube. Tem mais de 200 vídeos para você. Já vai te ajudar. E é totalmente gratuito. É só acessar para lá. Se você está aqui pelo Facebook ou então direto pelo YouTube você já está aí mesmo, já se inscreve aí no canal para poder acompanhar. Se estiver pelo Facebook, depois vou colocar para você aqui o link do YouTube, então manda uma mensagem para mim que eu mando para você. E a terceira dica que eu vou dar para você, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Leia esse livro aqui, ó. Será que é óbvio? O Poder do Atendimento. Nele eu comento diversos erros, diversas falhas, diversos problemas que acontecem no atendimento ao cliente no varejo, e vou dando dicas para você a respeito desse assunto. Então leia esse livro aqui. Ah, Fábio, eu não faço a menor ideia de onde eu vou encontrar esse livro. Hoje eu vou fazer propaganda dele sim. Normalmente eu não faço não, mas hoje eu vou fazer. Se você está aqui pelo YouTube ou então pelo Facebook, acabei de colocar o link para você aí de onde você vai encontrar esse livro à disposição, tá bom? Se você estiver aqui pelo Instagram, não tem onde eu colocar o link para você. Se você tiver interesse nesse livro, manda um direct para mim aqui depois da live ou deixa um comentário aqui que eu entro em contato com você e te mando o link dele também, tá bom? Então, será que é óbvio o poder do atendimento? Então, falo aí sobre problemas que acontecem no dia a dia, muitas vezes não percebido. Falo sobre as principais causas da má qualidade no atendimento que impacta na baixa de faturamento das empresas, tá bom? Então, se isso é de seu interesse, clica aí já direto no link e você vai ser direcionado depois para a página onde esse livro está disponível. Tá certo? Então, essas são as dicas que eu tenho para você aqui hoje a respeito de como aperfeiçoar o seu trabalho de vendas e evitar que esses erros de atendimento aconteçam, tá bom? Eu vou mais uma vez agradecer pela sua presença aqui hoje, mais uma vez te convidar para estar na live de quinta-feira, também às 21h30, e se você nunca me viu na vida, se você está chegando aqui de paraquedas, quero te pedir o que eu peço sempre, para encaminhar o link desse vídeo, depois que vai ficar gravado, para as pessoas que você acredita que isso vai contribuir. Vendedores, gerentes de vendas, empreendedores, pessoas que você acredita que a gente vai contribuir com esse nosso conteúdo, tá bom? Então, um grande abraço para você, bom descanso. Eu sou Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente. Desejo a você sempre muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos e evoluindo sempre. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.